E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que entra em campo hoje pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Palmeiras que está em quinto lugar aí na classificação, com 22 pontos. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Giai segue em tratamento. Tá falando do jogo agora? Teremos um Palmeiras e Mirassol hoje às 7 da noite. Segue em tratamento. Acho que falamos disso aqui ontem, não falamos? Uma bem passando assim, né? Mas enfim. O Giai segue em tratamento, se machucou na Copa do Mundo, e o Murilo, que teve uma lesão muscular na coxa, também, tá? Então, tá fora desse compromisso, essa dupla tá fora desse compromisso contra o Mirassol. Quem treinou normalmente, essa notícia é boa, né? Por causa dessas outras baixas, foram Piquerez, que se recuperou de uma cirurgia num dente, e o Maurício, tá? Então, treinaram com o grupo, normalmente estão à disposição de Abel para essa partida. Boa notícia. E os dois vão pro jogo, né? É, provavelmente, né? Aliás, eu imagino que o Sousa tá no banco, né? Não imagino que ele vá começar jogando. Foi apresentado ontem, fez 2, 3 treinos com o grupo, mas acho que ele fica no banco. E aí acho que ele vai manter o esquema com o Facundo na esquerda e o Alan na direita. A grande dúvida é em relação ao camisa 9, né? Tem uma disputa na lateral ali também entre Marcos Rocha e Mike, mas a grande dúvida é quem é o 9 do Abel para esse segundo semestre? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. Mas a gente tinha essa resposta no primeiro? A gente tinha quem vinha sendo, né? Então, A gente imaginava o Vitor Roque sendo contratado, ele chega e toma posição. Isso não aconteceu, Não. né? o Vitor Roque não conseguiu se desenvolver e foi dado a ele, está sendo ainda dado muitas oportunidades. E acho que assim o Abel seguirá, tá? Sim, é isso que me parece. Também acho. Isso que me parece. É assim, como potencial, parecia, porque a gente nunca tem certeza, essas coisas podem acontecer no futebol, não é tanto um jogador que você não avaliava tão bem até um certo momento, de repente consegue fazer um desenvolvimento e se tornar um grande jogador, quanto aquele que parecia com muito potencial e acaba não jogando aquilo que se esperava, né? Mas vamos ver. Eu acho que o Abel é um pouco injusto com o Flaco Lopes. Eu acho que ele tem, ainda mais se a gente comparar com o Vitor Roque, ele tem muito mais paciência. O Vitor Roque foi um pedido do Abel? Não, foi uma contratação da Leila. Ela viu uma oportunidade e o Abel, obviamente, não se opôs. Né? Mas não, tudo bem, é porque eu vejo muito mais dele, paciência, Vini. Você não vê? Eu acho que o Abel, ele olha pro Flaco como alguém que ele tá cuidando desde o primeiro dia. Então, se hoje o Flaco é um cara importante, é muito porque o Abel teve paciência com ele, porque nem a própria torcida teve paciência no começo. A torcida, depois de um semestre da chegada do Flaco, já queria que ele fosse negociado, e o Abel foi esse cara de, não, vem cá, vamos trabalhar, ganhar força muscular, se posiciona assim, faz desse jeito. Então, pro Abel, há esse carinho de, quando ninguém queria, eu dei moral, eu valorizei, e agora eu não quero que ele saia. De qualquer maneira, eu acho que ele está fazendo a mesma coisa com o Vitor Roque, nesse momento de críticas e de oscilação de desempenho, e eu acho que isso atrapalha um pouco o Flaco, né? Que poderia estar ganhando minutos, poderia ter sequência, e agora fica uma dúvida de quem joga. Perfeito. Eu falei do Giai e lembrei da lesão sofrida na Copa do Mundo. Isso pode ter um impacto direto na situação do Mike, né, Vini? Porque ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube, uma vez que o vínculo dele com o Palmeiras acaba... Tô usando tudo, acabaria, porque... O quê? É que o Mike já não era mais visto pelo Abel como lateral. Mas e agora? Não, ele pode ser eventualmente, não dá para dizer improvisado, porque foi a posição dele a carreira toda. Mas assim, quando você olhava as modificações, o Mike já não entrava mais como lateral. Mas eu acho que agora, sem o Giai, o olhar muda, não? A gente não sabe quanto tempo o Giai vai ficar fora, né? Mas em relação a isso que o Lofredo tá falando, teve um vídeo que a TV Palmeiras lançou recentemente
E deu para ver o quadro ali com as opções táticas do Abel. E o Mike não estava na lateral direita, ele estava na ponta. Era ele, Felipe Anderson, o Alan, e na direita só Gia e Marcos Rocha. Com essa lesão do Gia, e a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar fora, Marcos Rocha e Mike, obviamente, disputam ali essa posição. E isso pode impactar na permanência dele, né? Porque ele tem contrato até o fim do ano e está já acertado com o Santos, pelo menos verbalmente. Tempo de salário, tempo de contrato, salário. E o Mike tentou essa saída imediata. O Palmeiras não só não quer liberar o Mike agora para um rival, como está oferecendo essa renovação de contrato por mais um ano. Pois é, e eu acho que pintou muito por causa dessa lesão. Até apareceu um menino do Sub-20 treinando essa semana, né? Gilberto, né? Gilberto, treinando essa semana com a equipe profissional. Mas eu acho que essa lesão pode mudar esses planos aí. Vamos ver os jogos, a sequência de jogos do Palmeiras, porque a gente viu na reportagem da Júlia Dotto que o Palmeiras engata... É um jogo a cada 3 dias, não é isso? A média é essa, né? Um jogo a cada 3 dias. E é assim, ó, hoje, essa sequência começa hoje. Hoje o Palmeiras joga contra o Mirassol, no domingo joga contra o Atlético Mineiro, no dia 23 joga contra o Fluminense, fora de casa, estamos no Brasileirão, tá? E pega o Grêmio no dia 26 também. Aí, ó que curioso, teremos um Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil no dia 30, um Vitória e Palmeiras pelo Brasileirão, um Palmeiras e Corinthians de volta pela Copa do Brasil, Palmeiras e Ceará, e Universitário e... achei que a gente tinha um Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão também, mas é o jogo da volta. Não, Universitário e Palmeiras. Isso acontece, mas acontece, exatamente. Quem é que vai passar por isso? É o Internacional, né? Que joga contra os cariocas. Sempre tem. E Universitário e Palmeiras se enfrentam no dia 14. Aqui a gente tem o jogo da volta contra o Universitário no dia 21. Antes temos até um Botafogo e Palmeiras, tá? No dia 17. No dia 24, nós teremos um Palmeiras e Sport. E, eu sabia, tinha sim, ó. 31 de agosto, nós temos um Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão. Mas aí não tá em sequência. Tá bem longe. Essas datas, eu tô lendo aqui no meu monitor, elas não aparecem na tela, porque teoricamente... Lá na frente não tem, não. Então, elas não estão agendadas. A gente sabe que estarão por aqui. Você tá colocando até 14 de agosto. Eu fui até achar o Corinthians. Eu tinha certeza que tinha um jogo com o Corinthians no Brasileirão. 14 de agosto já já tem uma programação até 14 de agosto. Como é que tá a semana de dezembro do Palmeiras aí, Mari? Tá Vocês querem saber contra quem o Palmeiras... esse Corinthians e Palmeiras, esse Palmeiras e Sport, o Palmeiras e Universitário. Dia 23 é Palmeiras e Papai Noel. O jogo vai jogar todo mundo com o Papai Noel. Esse jogo da Libertadores, como a partida Comebol, essa data já está confirmada. Para todas as outras, a gente trabalha com uma estimativa, né? Porque as datas, esse calendário ainda não é oficial, mas é a estimativa da CBF. Show? Sequência difícil do Palmeiras, um jogo a cada 3 dias. Sequência mais difícil ainda porque vamos pensar que o Palmeiras não jogou um grande futebol na Copa do Mundo de Clubes, tá? Não foi ruim. Mas não foi brilhante. Mas não foi brilhante, tá? Foi, dos 4 brasileiros, foi o que apresentou menos futebol. Certo? Certo. Teve dificuldade com o Inter de Miami, teve dificuldade com o Porto. O Porto. Que a gente até avaliou bem, empatou contra um time europeu, legal. Um time europeu. Mas o Porto era um dos piores times europeus na competição. Né? Contra o Chelsea, podia ter jogado mais, tinha potencial para ganhar do Chelsea. O Chelsea encontrou seu caminho na Copa do Mundo, depois ganhou a final muito bem ganhada, mas assim, durante a Copa do Mundo de Clubes encontrou seu caminho e pegou 2 dias ruins dos times brasileiros, tá? Porque tanto o Palmeiras quanto o Fluminense jogaram abaixo do que podem jogar contra o Chelsea. E eu fico com a impressão de que se o Palmeiras replicar esse jogo que jogou na Copa do Mundo de Clubes dentro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil principalmente, porque é clássico, não pelo que o Corinthians joga, o Corinthians não joga nada. É mais porque é clássico mesmo. Foi quem tirou o título do estadual do Palmeiras. Exatamente, porque é mais porque com é outro clássico. Treinador e tal. É mais porque é clássico. Na Libertadores eu já não sei, acho que o caminho do Palmeiras está tranquilo, pelo menos nesse primeiro momento. Mas, jogando um jogo em cima do outro, sem encontrar o futebol que o elenco tem, eu acho que vai ser difícil.
Você conhece muito bem, né, Lofredo, até por ser aqui de São Paulo, né? Eu sou mineiro, a Mari é carioca, mas assim, uma derrota num clássico, a gente sabe que tem um peso, tanto de um lado quanto para o outro. Sim. Uma derrota num derby, nessa retomada de trabalho sem o Estevão, o Palmeiras, para mim, é mais time do que o Corinthians e acho que, para analisar isso, a gente tem que olhar especialmente um pontos corridos. Em 38 rodadas, quantos pontos o Palmeiras vai fazer, quantos pontos o Corinthians vai fazer. Acho que não tem muitas dúvidas de que hoje o Palmeiras tem muito mais bola para jogar do que o Corinthians. Mas você pega um mata-mata, um jogo único, uma final, como foi no Paulista, a coisa se iguala demais. E o Palmeiras, tendo que reencontrar um norte sem o seu principal jogador, a coisa se iguala muito. Você voltando da Copa do Mundo de Clubes, se você é eliminado numas oitavas de final da Copa do Brasil para o seu maior rival, é um princípio de crise. Então, e acho que o que pode prejudicar o Palmeiras é essa sequência pesada, tá? Porque o Palmeiras tem jogos encavalados também por conta da participação na Copa do Mundo de Clubes, né? E enfrentar o Corinthians, a gente não sabe exatamente em que situação vai estar o Corinthians. O Corinthians perdeu o último jogo, mas deu, assim, conseguiu apresentar alguma coisa no primeiro... contra o Bragantino. O Bragantino é um dos melhores times do campeonato, tá? Perdeu na última bola. Mas, assim, teve alguns momentos que você fala assim, parece que esse time vai se acertar. Já vamos ver dificuldades hoje do Corinthians contra o Ceará, porque já não tem a parte de ataque. Então, precisa ver que adversário que o Palmeiras vai ter no derby, em que condição. E em que condição o Palmeiras vai chegar. Condição física mesmo, porque é muito desgastante. Então, acho que vai... falar a Libertadores, acho que está mais tranquilo, tá? De tudo isso aí, acho que... O caminho da Libertadores, você acha? O Campeonato Brasileiro, pelos pontos que o Palmeiras corre risco de perder nessa sequência, em relação aos seus adversários, que estão fazendo principalmente Cruzeiro e Flamengo, tá? Podem complicar a disputa do título brasileiro. A Copa do Brasil é um mistério. A gente não sabe o que vai acontecer, porque não sabe que Corinthians que vai chegar, é derby, então é muito difícil de avaliar. Mas a Libertadores me parece que é um caminho, a princípio, tranquilo. Normalmente, os favoritos no Brasileirão, participando da Libertadores, que é o que também normalmente acontece, são também os favoritos à competição continental. E a Libertadores tem me parecido cada vez mais acessível, inclusive quando a gente fala de título. Esse ano temos um candidato a título brasileiro, embora o técnico não queira dizer que que não está na disputa da Libertadores, que é o Cruzeiro. Aliás, está com o calendário, livre para buscar o título brasileiro. Em Palmeiras e Mirassol, a volta do Palmeiras ao Campeonato Brasileiro. O Mirassol também não jogou na última rodada, né? Também voltando depois da paralisação de um mês aí da nossa competição. Os dois se enfrentam no Allianz Parque e quem traz as informações do Palmeiras é a Júlia Dotto. Oi, gente, muito boa noite aos amigos ligados no Troca de Passes. Olha, o Palmeiras fez um treinamento hoje pela manhã aqui na Academia de Futebol, visando a 14ª rodada, a retomada do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol amanhã. Para essa partida será o primeiro jogo que o Abel não poderá contar com o Paulinho, fora da temporada por uma nova cirurgia na canela, e o Estevão, já transferido para o campeão mundial, Chelsea. O Estevão, que participou de 37 dos 40 jogos do Palmeiras nesse ano, portanto, será realmente uma mudança que o técnico Abel Ferreira terá que fazer. As principais opções são o Facundo Torres, que joga pela ponta esquerda, mas já jogou pelo lado direito do campo na MLS, na Liga Norte-Americana, e o recém-chegado, o paraguaio Ramon Sosa, também acostumado a jogar pelo lado esquerdo, mas já se colocou à disposição caso o Abel queira utilizá-lo pela ponta direita do campo. Quem com certeza não estará para essa partida contra o Mirassol é o lateral direito Giai, se recuperando de uma entorse no joelho. Mike é a principal opção. E o Murilo, ainda se recuperando de uma lesão muscular na coxa. Gustavo Gomes é quem deve ser a dupla de zaga junto com o Bruno Fux. Nessa quarta-feira pela manhã, o Palmeiras ainda fará uma última atividade por aqui antes de encarar o Mirassol com transmissão do Premier para todo o Brasil. Um abraço, amigos. Boa noite. Valeu, Júlia. Obrigado pelas informações. O Palmeiras que teve uma visita ilustre hoje, viu, Massu? Sabe quem? Vitor Reis, zagueiro de que time? O Manchester City. É, isso aí. Ex-jogador do Palmeiras, vendido ao Manchester City.
visitou os ex-companheiros, foi lá cumprimentar o professor Abel Ferreira, né? Ele foi negociado por 35 milhões de euros, é isso aí, cerca de 219 milhões de reais. Vamos colocar aqui o campinho com a provável escalação do Palmeiras para esse jogo com o Mirassol, né? Então tem o Sousa, que já está regularizado, reforço que recém chegou, deve iniciar no banco de reservas. O time deve ter o Everton, o Marcos Rocha, o Mike, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Richard Rios, Aníbal Moreno ou Maurício, Alan e Facundo Torres, no ataque o Vitor Roque. A informação de que hoje chegou mais uma proposta no Richard Rios, né? O Palmeiras havia recusado a proposta da Roma ontem, né, de 25 milhões de reais, e agora há indícios de que o Zenit da Rússia teria também feito uma proposta na casa dos 30 milhões de euros pelo colombiano. É dinheiro, hein? Agora, é cruel às vezes o futebol, né? Não dá para dizer que o Palmeiras não se preparou para as perdas que ele sabia que ia ter, né? O Estevão, por exemplo, Paulinho, Facundo, Vitor Roque. o próprio Vitor Roque. Felipe Anderson, um pouquinho antes. De repente ele está sem o Estevão e o Paulinho juntos. Ao mesmo tempo. O Estevão saiu e o Paulinho acaba perdendo a temporada, o resto da temporada, por causa do problema médico. Assim, é duro, né? É duro, difícil, né? As lesões atrapalham muito o trabalho, né, dos técnicos. Deixa eu colocar aqui também a provável escalação do Mirassol para esse jogo contra o Palmeiras. Mirassol também fazendo uma campanha surpreendente, né, no Brasileirão. O Mirassol é o 10º colocado e tem um jogo a menos em relação... Tem 11 partidas ainda, né? Isso. Em relação a alguns, tem 2 jogos a menos. Né? Por exemplo, o Atlético Mineiro, que tem só 3 pontos a mais do que o Mirassol, tem 2 jogos a mais já. O time deve ter o Walter no gol, Lucas Ramon, João Vitor, Remes e o Reinaldo na lateral esquerda, Danielzinho, Neto Moura, Negueba na direita, Gabriel no meio dos 3 meias ali, né? E o Iago Felipe, o Alisson do lado esquerdo, e o Edson Carioca como centroavante, o atacante mais avançado ali, né? Rafael Ganais, muito bom treinador. Fazendo um ótimo trabalho, né, Muito bom treinador. Jogo duro pro Palmeiras amanhã no Os jogos do Mirassol costumam ser bons porque o time joga também. O time joga e joga de maneira organizada. Muito organizado. Sabe que isso é uma coisa que os times eles precisam entender. Saber o que fazer com e sem bola. Quando eu não tenho a bola, eu preciso recuperar o mais rápido possível. E quando eu recuperar, eu tenho soluções, né? O Mirassol, o Bragantino, são times que estão indo... O Ceará, são times que estão indo bem porque são organizados. É isso aí. Vamos dar uma pausa aqui no Brasileirão para a gente voltar a falar de Copa Sul-Americana. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!